pós-graduação do Ensino de Ciências em Matemática da Universidade Cruzeiro do Sul, do campus Liberdade. Essa apresentação faz parte da defesa do mestrado profissional intitulado As Reformas Curriculares, a Produção de Materiais e os Professores de Matemática, da Matemática Moderna aos Parâmetros Curriculares Nacionais. A apresentação vai ser dividida em 6 partes. A primeira parte é a trajetória profissional, com a introdução. Logo após a metodologia utilizada, adiante pesquisas por fontes primárias, depois a entrevista que nós realizamos e, por fim, as considerações e algumas referências. Então, eu começo a minha trajetória profissional em que eu me graduo na licenciatura matemática e, em seguida, me especializo em educação matemática. Desde o último semestre da graduação, eu trabalhei na rede de ensino privada com a educação básica. Apenas no mestrado, eu tive a oportunidade de ministrar algumas aulas na licenciatura matemática. E o trabalho com esse público, com o ensino superior, me despertou o interesse e a necessidade do entendimento do processo histórico-cultural dessa disciplina. Então, eu começo a nossa introdução com uma frase de nossa pesquisa. Em tempos em que o olhar da comunidade de educadores está voltado para a educação básica, é natural que as tensões ganhem espaço, pois as mudanças, sejam elas quais forem, sempre nos deixam mais apreensivos e inseguros. Para isso, levamos em consideração alguns autores. Um deles é Tardif, que fala sobre a formação de professores e os saberes que estão relacionados a isso. O saber disciplinar é o conteúdo que ele leciona. Faz referência à ciência exatas, de humanas ou biológicas ou linguagens. O saber da formação profissional refere-se ao conteúdo pedagógico que ele aprende na graduação, na formação inicial e na formação continuada. O saber cultural refere-se às experiências que ele teve ao longo da vida dele, as pessoas com qual ele conviveu, os locais que ele frequentou, a história de vida que ele criou. O saber experiencial está relacionado à vivência de situações no espaço escolar. E, por fim, o saber curricular, que é aquele que nos interessa nesta pesquisa, está relacionado ao conhecimento dos currículos e dos materiais curriculares. Contudo, Pires afirma que a participação e o envolvimento dos professores que atuam em sala de aula no processo de elaboração, de discussão e implementação de inovações curriculares sempre foi bastante restrita. É notório a necessidade do professor conhecer sobre os currículos e, historicamente, os seus processos de evolução. Em contrapartida, ao longo dos anos, o professor teve sua participação quase que negligenciada na autoria desses documentos oficiais. Dessa forma, nós acreditamos nas ideias de alguns autores. Alice Casimiro Lopes e Elizabeth Macedo falam sobre os processos de implementação das reformas curriculares nos sistemas educacionais, mais especificamente das pesquisas que confrontam tais processos. As pesquisas evidenciam as discrepâncias entre o que é proposto e o que é realizado nas escolas, seja para questionar as políticas oficiais pelo seu distanciamento da prática, seja para questionar a prática pelo seu distanciamento das políticas. Miguel Arroyo diz que os educadores caminham na contramão, num clima de transgressão, de solidão, sem apoio das políticas educativas, curriculares e do material. Bem, a gente percebe que, em muitas ocasiões, as reformas não comungam com as ideias e as necessidades dos professores, dos educadores e dos alunos. À vista disso, o nosso objetivo específico é revisitar as reformas curriculares das disciplinas de matemática propostas pela Secretaria de Educação, desde a matemática moderna. E ao revisitar as reformas curriculares, destacaremos elementos dos seus processos de elaboração e implementação, bem como a elaboração e a difusão dos materiais curriculares e o envolvimento dos professores, tanto nas reformas quanto nos materiais. Como iremos revisitar as reformas, o objetivo geral é contribuir para a construção de um acervo de memória para os educadores matemáticos brasileiros. Para alcançar o objetivo específico desta pesquisa, propomos a seguinte questão: como se deu o envolvimento dos professores de matemática na elaboração e na implementação das propostas curriculares entre as décadas de 1970 a 1990? O nosso método de pesquisa, nós utilizamos a história oral.
Então, a partir da história oral como opção metodológica, para que a gente conseguisse atingir o nosso objetivo geral e específico, usamos o depoimento de uma professora e pesquisadora que participou ativamente das reformas e da formação continuada dos professores das disciplinas de matemática. Na verdade, ela foi uma protagonista nessas ocasiões. Dentro dessa metodologia, pesquisamos autores que falavam sobre a história oral e outros que falavam sobre a história oral na educação matemática. Verena Albert é uma delas. Ela diz que esse método prioriza a realização das entrevistas com os depoentes que participaram ou testemunharam fatos, acontecimentos, visões de mundo e que proporciona ao historiador, que somos nós, a aproximação com o nosso objeto de estudo. Antônio Vicente Garnica é o pesquisador que mais se destaca na área da história oral na educação matemática. E ele afirma que a história oral pode ser vista como uma metodologia de pesquisa de natureza qualitativa, que serve à educação matemática. Entretanto, no primeiro momento, a gente tem que ter conhecimento do que pretendemos compreender por meio dos depoimentos orais e, ao mesmo tempo, entender o que faz um depoimento pertencer a essa categoria e não a outras existentes em educação matemática ditas como naturais. Existem duas instâncias muito próximas, ao mesmo tempo distintas, que caracterizam as investigações na história oral. A primeira é a história oral de vida e a outra é a história oral temática. A que nos interessa é essa última. O que Garnica diz sobre a história oral temática? Ela fala que esse tipo de metodologia centra-se mais em um conjunto limitado de temas. Neste momento, pretende-se reconstituir aspectos da vida do entrevistado, pretende-se ver apenas partes de experiências da vida, recortes previamente selecionados pelo pesquisador. Normalmente, isso é feito a partir de um roteiro que o pesquisador envia ao entrevistado. Garnica define algumas etapas de regulação para essa pesquisa. Nós colocamos as principais etapas para a realização dela. Então, depois que é definido o projeto, com os respectivos itens obrigatórios, objetivo, questão de pesquisa, qual que é o primeiro passo? É a escolha dos depoentes. É importante que se estude a história de vida das pessoas a fim de verificar a verdadeira possibilidade de contribuição para o seu objeto de estudo. No nosso caso, fizemos uma análise do currículo Lattes da depoente. Entre o passo 1 e o passo 2, existe um processo burocrático, que a partir do momento em que o entrevistado aceita participar, é enviado um roteiro para que ele possa se interagir dessa pesquisa e um documento que ele assina oficializando a divulgação do texto que ele legitima. O segundo passo são as entrevistas gravadas, em imagem ou em som, ou nos dois ao mesmo tempo. A terceira parte é a parte que nós consideramos mais trabalhosa, que é transformar essas gravações, o documento oral, em texto escrito. E ela consiste de dois outros itens, que é a transcrição e a textualização. O que é a transcrição? É literalmente traduzir para a linguagem escrita aquilo que foi gravado, com as repetições de palavras, com os vícios de linguagem, as tosses, os ruídos. Então, a gente tem que ter um decisivo esforço de traduzir tudo aquilo que foi feito durante a entrevista. A textualização, segundo Garnica, compõe-se de vários momentos, indo desde a simples limpeza, retirando os vícios de linguagem, podendo até passar por uma reorganização das informações transcritas, fazendo uma ordem cronológica para que tenha uma leitura mais fluente e a narrativa fique apenas como se fosse um texto corrido. Logo, é ideal que as perguntas e as respostas se misturem num único texto. A última parte é a análise de documentos. O intuito, neste momento, é articular a fala dos depoentes com os documentos oficiais, para que o pesquisador consiga ressignificar aquilo que foi dito através do olhar dos entrevistados. É importante ressaltar que, neste momento, não é função do pesquisador confrontar a memória do autor ou o que ele disse. Bem, a depoente escolhida foi a professora doutora Célia Maria Carolino Pires. Ela participou como autora, colaboradora, assessora e coordenadora em propostas e materiais curriculares, e também como pesquisadora nessa área, além de ser diretora e professora na educação básica e no ensino superior.
Como é que foi nosso cronograma? Em dezembro, nós realizamos as entrevistas em 3 dias, com aproximadamente 5 horas de gravação. Em janeiro, a professora Célia legitimou aquela segunda parte, a textualização. Em maio, ela faleceu. Neste mesmo mês, houve a qualificação. E por sugestão da banca, ao invés de nós analisarmos os documentos, a banca nos recomendou que fizéssemos um texto no formato hipertextual. E o recurso para a construção deste formato são as notas de rodapé. O ocorrido não permitiu que trouxéssemos todas as informações que nós gostaríamos acerca da vida profissional dela, pois durante a entrevista ela relatou alguns fatos, algumas situações que ocasionavam o nome de pessoas, lugares e referências que não estão registrados nos documentos oficiais ou na internet. Então, para atenuar essa situação, nós poderíamos ter buscado informações com alguns familiares, com alguns colegas, amigos ou com seus inúmeros orientando, mas elegemos a memória da depoente e os documentos oficiais disponíveis como nosso instrumento norteador. Antes de mostrar a entrevista, achamos necessário ressaltar previamente um período que foi citado diversas vezes nos depoimentos. Foi um momento de grande produção de materiais curriculares. Esse momento profissional foi o trabalho dela como técnica da SEMP, que é um órgão da secretaria chamado Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas, que existiu alguns anos atrás. Neste local, ela participou da elaboração de alguns documentos e participou também, consequentemente, da implementação. Logo, ela fez a formação continuada dos professores de matemática. Então, nós achamos indispensável ir até a biblioteca da Secretaria de Educação, fazer um recorte temporal para buscar alguns elementos, fazer essa seleção de documentos e fazer pesquisas por fontes primárias. Então, a biblioteca oficial da educação em São Paulo é o Centro de Referências em Educação Mário Covas. Ele fica na Avenida Rio Branco. O centro de referência, ele possui o seu acervo disponível no site. Na ocasião da pesquisa, o site estava com alguns problemas de funcionamento. Isso dificultou o processo pela busca dos materiais. Mas mesmo assim, nós fizemos a coleta usando esse recurso, como também a busca por prateleira por prateleira. Fizemos um recorte temporal, pensando no decreto 7510 do ano de 1976, que foi o decreto que instituiu esse órgão, a SEMP, né? E também olhamos para a entrevista e verificamos qual era a data de entrada dela dentro da SEMP. Logo, a gente pegou todos os documentos a partir da década de 80 que estavam disponíveis no acervo. Fizemos a leitura dos prefácios e de partes introdutórias desses documentos oficiais, a fim de buscar alguma informação que contribuísse para enriquecer a fala dela por meio das notas de rodapé. Depois, elaboramos um quadro com os documentos pesquisados, identificando a participação da professora em suas autorias. Um dos documentos pesquisados foi o quadro histórico da SEMP, em que ela não teve autoria, mas esse quadro, ele traz um informativo do que acontecia na época, produzida pelas próprias pessoas que trabalhavam na SEMP. Então, reparem que ali em cima é o ano em que as coisas aconteceram, quais eram os presidentes, os governadores, os secretários de educação. Então, em 1975, o governador de São Paulo era o Paulo Egídio Martins. A coordenadora da SEMP era a Terezinha Fran. E eles também faziam uma classificação das tendências em educação da época. E eles classificavam como tradicional, escola novista, tecnicista, reprodutivista e progressista. Então, esse é um documento que define como eles olhavam e como eles enxergavam a educação naquela época. Depois, nós fizemos a pesquisa por mais ou menos uns 30 documentos, 30 volumes. A partir do momento que nós pegávamos um livro, nós verificávamos se ele existia toda a coleção dele. Bom, então ali o primeiro é os guias curriculares, na verdade é o projeto dos guias, foi antes dos guias. Depois os subsídios para esse guia, esse material, subsídios, atividades matemáticas que foi de autoria dela, foi materiais curriculares produzidos após as propostas. Teve experiências matemáticas, que é outro material curricular, a própria proposta curricular e esse último que são as publicações da SEMP. Esse foi um material que foi produzido pela SEMP, que foi muito utilizado na época
durante a pesquisa. Por quê? Porque ele é um catálogo onde ele informa várias publicações feitas de 1982 a 1996. Além de informar as publicações que foram realizadas, eles definiram essas publicações e essas definições entraram nas nossas notas de rodapé. Como eu disse anteriormente, foram quase 5 horas de entrevista. A professora legitimou a textualização, apenas ela não validou a produção hipertextual, aquelas com nota de rodapé. Nós separamos em 16 itens e eu vou tentar falar de forma sucinta cada um deles, tá? Os primeiros 4 itens retratam o início da vida dela como aluna e depois como profissional no litoral paulista, em Santos. Então, ela estudou num colégio tradicional, fez o curso normal e começou a atuar como professora. A sua atuação começou na rede municipal e depois ela ganhou uma cadeira prêmio e começou a participar da rede estadual. Durante esse trabalho como professora, ela participou do projeto de geometria experimental, coordenado pelo professor Uberatan de Ambrósio, e ela participou como escriba nesse projeto. Ela considera que a participação dela nesse projeto foi o primeiro envolvimento dela na educação matemática na forma que nós conhecemos hoje. O último passo é o envolvimento dela ali na matemática moderna como professora. Ela participou das influências deste movimento, fazendo a capacitação no jornal A Tribuna. O que era a matemática moderna, né? Era um movimento que trazia as influências da evolução tecnológica da época pós-Guerra Fria. A matemática moderna ela tinha como um dos seus objetivos modernizar a linguagem dos assuntos considerados imprescindíveis na formação dos alunos, usando para isso, nos materiais didáticos, o conceito de conjunto e estruturas numéricas. Depois ela veio para a capital, junto com um amigo de Santos, que era o Rui Petropaulo e o Luiz Freire, fazer um mestrado na PUC. Ela foi entrevistada pelo Dr. Furquim. Ela participou do processo seletivo, passou na prova escrita e na entrevista ele perguntou a ela se ela tinha certeza sobre fazer um mestrado em matemática pura. Afinal, isso não era uma competência para mulheres, pois era um curso de difícil aprovação. Ela disse que gostaria de testar a sua incompetência, e entrou e se formou. O título da sua defesa foi Planos de Möbius de ordem par. O próximo tópico foi aquele tópico que eu disse anteriormente, que foi muito citado durante a entrevista, que fala do momento dela na SEMP, dos guias curriculares na década de 70 até as propostas na década de 80. Nesse momento, ela produziu diversos materiais curriculares após o lançamento das propostas, como atividades matemáticas, experiências matemáticas, o projeto IP, que é a TV Escola, a prática pedagógica. Trabalhou na implementação do subsídio dos guias, que não foi uma autoria dela, e todos esses materiais que ela teve autoria, ela participou também na implementação deles. Na época, os guias, eles eram conhecidos como Verdão, eles tinham uma capa verde, pois eles faziam uma identificação com o governo militar na época da ditadura. E as propostas curriculares eram conhecidas como vermelhinha. Esse nome foi dado tanto pela cor do volume, quanto pela tendência marxista e de esquerda expressa no documento. Nesse momento, ela fala do período que ela trabalhou na SEMP e a preocupação que ela tinha com os professores no implementar das propostas curriculares. Então, ela mostra o quanto ela tentava articular os documentos pensando na formação do professor. E como é que ela fazia isso? Através da produção de materiais curriculares ou através de discussões prévias. Ela ia até os encontros e escutava o máximo que ela podia para que isso fosse implementado durante as propostas curriculares. Este momento, que é o tópico 8, ela fala do período que ela trabalhou na Secretaria de Educação, as realidades, as dificuldades, como que foi naquele momento. E ela acreditava que a grande questão de quem trabalhava nas secretarias era a dificuldade de fazer com que as reformas chegassem às escolas e fossem de fato discutidas e apropriadas pelos professores, consequentemente gerando um sentimento de pertencimento a eles. Na época que ela trabalhou com o Rui e com o Vinícius Macedo, na época da SEMP, ela dizia que houve um investimento muito alto das secretarias nessas pessoas que trabalhavam com isso. E nos dias atuais, ela não acredita que
é assim, né? Ela imagina que essa situação de falta de investimento está relacionada à falta de visão dos nossos dirigentes políticos. Eles não percebem a importância de formar quadros permanentes nas secretarias que conduzam a política educacional, inclusive a contratação de cursos destinados à formação de professores. Durante o período que ela trabalhou na SEMP, ela se ausentou e trabalhou como diretora, supervisora e coordenadora de projetos nas escolas públicas. E foi numa dessas ocasiões que ela conheceu a professora Eda Cury. E essas experiências que ela teve, ela conseguiu depois levar como bagagem para o retorno da SEMP. Aqui ela fala sobre o doutorado na educação e ela coloca como um obstáculo epistemológico, pois o mestrado era na matemática pura e o doutorado era na área de ciências sociais. Assim, ela teve uma dificuldade em escrever dentro desse contexto. Ela fez um mestrado na USP, teve orientação do Nilson José Machado e o título da sua defesa foi Currículos de Matemática, da Organização Linear à Ideia de Rede, e foi obtida no ano de 1995. Aqui retrata o momento em que ela entrou no MEC, que ela foi de São Paulo para o Brasil. Ela foi chamada junto com a Teresa Pérez, a Mabile Mansucci, o Rui, entre outros, para trabalhar na autoria dos parâmetros curriculares nacionais. Esse documento, após executado, gerou um novo documento chamado Parâmetros em Ação. Com essas duas obras na mão, ela saiu Brasil afora, implementando isso em cada estado. Ela conta, neste momento, alguns casos que ocorreram no Brasil. E ela, no final, faz uma crítica, né, à falta do acompanhamento após o implementar. E ela mostra que essa ausência do olhar para o que foi feito no momento em que se constrói uma nova proposta dá uma sensação sempre de começar-se da estaca zero. Ela metaforicamente compara os PCMs com uma personagem da Rede Globo chamada Viúva Porcina. Ninguém sabe se de fato a viúva foi casada com Roque Santeiro, assim como nunca ninguém soube os resultados do PCMs, porque eles nunca foram escritos e os seus resultados nunca foram avaliados. Na PUC de São Paulo, ela se tornou uma pesquisadora da área de currículo. Nessa instituição, ela fez mais de 40 orientações, com trabalhos relacionados às propostas curriculares, aos materiais e à formação de professor. Ela acredita que deixou diversos discípulos em sua jornada. Aqui ela cita algumas pessoas que ela orientou, como o Helenilton Godoy, o Márcio Silva, o Wagner Palanque, o Gilberto Januário. Foram pessoas que continuaram semeando esses temas. E depois ela conta da sua saída e narra sobre o convite para o trabalho aqui na Universidade de Cruzeiro do Sul. Uma das últimas partes de sua carreira narrada na entrevista foi ela como diretora da SBEM. Por conta dos trabalhos que ela teve lá no PCN, ela percebeu a carência de referências locais para dar continuidade a um trabalho curricular. Seu trabalho foi centrado na construção de vetores regionais em todo o Brasil. Dessa forma, ela focou na construção de regionais da SBEM em lugares que não existiam. Ela trabalhou também como assessora na prefeitura, em várias prefeituras. Aqui ela falou sobre o programa do Profimate, que foi no estado do Acre. Nas prefeituras, ela sempre trabalhava na formação de professores e com currículo, sempre com essa dobradinha. Logicamente, estava permeado pela construção dos materiais curriculares próprios. Aqui ela aceita os orientações curriculares, os cadernos de apoio e aprendizagem, e ela novamente repete as mesmas dificuldades encontradas nos PCNs. Ela usa a seguinte frase durante a entrevista: depois, como sempre acontece, não houve nem avaliação, nem continuidade. Esse tópico trata do olhar dela para algumas questões atuais, como a influência piagetiana que existiu e ainda existe nos materiais curriculares, a formação continuada versus a produção curricular e algumas considerações acerca da definição de currículo. Este é o último item retratado, que é um pequeno excerto da vida pessoal. Ela começa falando sobre o Almerindo, aquele que levou ela na SEMP e que continuou o trabalho com ela ao longo dos anos. E ela mostra a referência que ela teve nele como professor. Ela utilizou os exemplos dele para se tornar a professora que ela foi.
Depois ela retrata também alguns amigos que ela construiu durante a vida, como o Rui, o Vinícius, a Eda, o Carreira. Mas, neste momento, ela fala muito sobre a sua família, seus pais, o seu irmão Carlos, o seu marido Toninho, que ela conheceu numa festa, e o orgulho que ela tem dos filhos, né? A Olivia e o Lucas. E a adorável neta chamada Luísa. Bem, olhando para toda a entrevista, lendo alguns documentos pesquisados na biblioteca e outros descobertos no momento que a gente construiu as notas de rodapé, podemos levantar 4 considerações. Primeira delas é: após a elaboração de uma proposta curricular pela Secretaria de Educação, a Secretaria desenvolve alguns materiais curriculares para a formação continuada dos professores. Esses materiais, com o passar do tempo, se distanciam da proposta anterior. O resultado do uso desses materiais considerados ideologicamente novos faz despertar na comunidade escolar a necessidade do surgimento de uma nova proposta. A segunda consideração que podemos levantar é que os profissionais da SEMP, no geral, inclusive a professora Célia, eles tinham uma constante preocupação em incluir os professores de matemática nas discussões que envolvem a produção de material curricular. A terceira colocação é: a implementação ela é sempre realizada pelas secretarias. E os resultados após o implementar não são avaliados, a fim de se revisitar as decorrências certeiras das propostas anteriores. E dessa maneira, quando acaba um governo ou um mandato, a história finaliza. Isso é, um currículo ou uma proposta curricular, ela não é um plano de governo, e sim um plano de Estado. E por fim, tentando retomar um pouco a nossa questão de pesquisa, que faz referência ao envolvimento do professor na elaboração e na implementação das propostas curriculares na década de 1970 a 1990, o que nós encontramos, né? Que o envolvimento dos professores no processo de uma reforma curricular se inicia, de modo geral, nos cursos de capacitação que buscam traduzir por meio de materiais curriculares aquilo que é preconizado em uma proposta curricular. Essas são algumas das nossas referências utilizadas no trabalho e eu espero que vocês tenham gostado da nossa apresentação. Muito obrigada!